com a minha mente aberta para aprender do Senhor nessa noite. Usa o teu Filho, Deus, no poder e na autoridade do teu Santo Espírito. Dá ousadia na sua mensagem e que o teu nome nessa noite seja engrandecido, seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Eu quero falar da alegria de estar aqui nessa noite. Tantas vezes nós estivemos aqui durante aquele período como igreja e hoje retornar para trazer uma mensagem do Senhor para a vida dos irmãos. E eu, quando sou designado para pregar, seja lá na primeira igreja, domingo pela manhã, quem pregou fui eu. O pastor Anderson está viajando, eu estou como responsável do ensino na divisão lá dos ministérios. E como esse mês é um mês onde que a escola dominical está acontecendo uma sala única, e são temas, eu fui designado para um dos dias falar também no domingo pela manhã. Mas toda vez que eu sou separado para trazer uma mensagem do Senhor, vem aquela ansiedade, vem aquela temor, vem aquela vontade dizendo, Senhor, o que é que tu queres falar? E a gente também se preocupa como a gente vai falar, a gente também preocupa de como vai dizer as coisas. E logo na minha cabeça vem o episódio em que Paulo, que era um dos maiores teólogos, se não um dos maiores teólogos que nós temos na Bíblia, estava pregando e alguém dorme quando ele está pregando. Ou seja, o próprio Paulo, quando estava pregando, teve gente que estava dormindo, e eu fico imaginando, Deus, eu tenho que falar da melhor maneira possível para que pelo menos as pessoas estejam comigo. Mas nessa noite eu quero falar da alegria que eu tenho de estar aqui e de ver o que Deus já tem feito nessa igreja. Não tinha mesa de som, a igreja está bonita, não tinha uma bateria, pessoas aqui. E eu acredito, em nome de Jesus, que cada vez mais Deus vai estar realizando uma boa obra nesta casa, nessa igreja. Eu ainda voltarei aqui para ver esses bancos cheios num dia de quarta-feira. Eu ainda voltarei aqui num domingo, ou até mesmo em um outro domingo, para ver o que Deus tem feito na vida dos irmãos. Até mesmo porque não é a força das nossas mãos. Essa igreja pertence ao Senhor. Essa igreja pertence a Deus. E é Ele quem faz grandes coisas. E o que veio ao meu coração para eu falar aos irmãos, eu fui convidado ontem e trabalhei ontem e hoje, não pude me debruçar tanto como muitas vezes eu estudo. O que veio no meu coração para eu falar para os irmãos nessa noite era um desejo motivado por uma pergunta. Se eu tivesse uma única oportunidade para falar de Jesus e do Evangelho, o que é que eu falaria? Se eu fosse me encontrar com alguém que estivesse à beira da morte, se eu fosse me encontrar com alguém que estivesse viajando e eu soubesse que eu nunca mais o veria na vida, se eu me encontrasse com alguém que eu soubesse que seriam os últimos momentos de vida que eu estaria com ele, o que eu ia falar de Jesus e do Evangelho para ele? Muitas vezes, meus irmãos, as coisas mais simples talvez sejam as mais difíceis. E aqui eu fiquei a imaginar que seria para essa pessoa, eu traria para essa pessoa a mensagem mais simples, mais bíblica, sentada exatamente na pessoa de Cristo e voltada para a sua salvação. Se eu encontrasse com alguém e fosse a última vez que eu fosse vê-la, se eu encontrasse com alguém num leito de morte, se eu encontrasse com alguém que eu nunca mais fosse abraçá-la, eu falaria de Jesus e da sua salvação. E aí, eu pergunto aos irmãos, qual seria o primeiro versículo que viria à nossa cabeça para falar do amor de Deus para com as outras pessoas? João 3,16. E eu vou falar sobre isso nessa noite, meus irmãos. Amém? João 3,16, eu quero que você abra sua Bíblia aí.
no livro de João, capítulo 3, versículo 16. E meu objetivo nessa noite será o seguinte: estudar esse versículo e tentar responder 4 perguntas. Quem é Jesus? Por que precisamos de Jesus? O que ele fez por nós? E como nós devemos responder ao que ele fez por nós em nossas vidas? O meu objetivo nessa noite, estudando esse versículo, será tentar responder essas 4 perguntas. Vamos ler o texto bíblico. A minha versão é a versão NVI, que diz o seguinte: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos baixar nossas cabeças, vamos orar ao Senhor. Pai, eu te louvo nesta noite pela oportunidade que nós temos como tua igreja, de através da tua palavra, estudá-la, Senhor. E eu já digo, Senhor, que nós não somos merecedores, Senhor, da revelação, mas por conta do teu amor, por conta da tua graça, por conta da tua bondade, tu abres os céus e através do teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Essa é a minha oração, Senhor, que tu fale ao meu coração e ao coração de cada um aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse para os irmãos, hoje, nessa noite, eu quero tentar responder essas 4 perguntas em cima desse versículo. Quem é Jesus? Por que precisamos dele? O que ele fez por nós e como nós podemos responder a essa graça? E aqui eu quero primeiro começar fazendo a explicação do texto bíblico. Por que João 3,16? Por que o livro de João? O ano começou agora, meus irmãos. Eu não sei se você fez muitos planos para esse ano. Eu mesmo tenho alguns planos. Só que nesses planos, um desses planos que eu sempre começo é da leitura diária da Bíblia e que eu tento ler a Bíblia durante o ano. Eu não sei se você já fez esse propósito nesse ano. Se não fez, nós ainda estamos no dia, hoje é dia 15, não é isso? 14. E aqui eu já estou fazendo um convite a você a ler a Bíblia este ano. E como é que a gente lê a Bíblia, meu irmão Carlos, durante o ano inteiro? É só ler 3 capítulos por dia. E eu vou dizer um segredo para vocês também. Eu estou fazendo isso com as minhas filhas e com a minha esposa pela primeira vez na minha vida. Eu tenho uma filha que tem 16, eu tenho outra filha que tem 12. Eu já li a Bíblia em outras oportunidades, mas fazer com a minha família eu nunca tinha feito. Como foi que eu fiz? Eu peguei o WhatsApp da gente, que eu tenho um grupo que somos nós 4. Tem aquele aplicativo da Bíblia, Bible, e eu encontrei um plano de estudo em que todos os dias é obrigado a gente ler e fazer um comentáriozinho. Já estou no 2º dia, porque a gente começou atrasado, começamos ontem. E as minhas filhas já comentaram e já leram a palavra de Deus. E aí vocês me perguntam, meus irmãos, para que ler a Bíblia inteira? Tem tanta coisa na Bíblia? Não, meus irmãos. A Bíblia é a revelação de Deus para as nossas vidas. Desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, Deus revela o seu amor para cada um de nós. E muitas vezes a gente quer entender a Deus só em determinados contextos, mas nós precisamos conhecer as Escrituras. Como é que a gente vai conhecer as Escrituras? Na escola bíblica dominical, lendo a palavra, orando e pedindo o direcionamento de Deus. O texto que nós escolhemos, o João 3,16, é um texto, se não o mais conhecido da palavra de Deus. Esse texto ele encontra-se num contexto do livro de João. O livro de João é um dos evangelhos. O que são os evangelhos? Os evangelhos são os livros que narram as obras e as coisas que Jesus fez. Nós temos 3 evangelhos e o evangelho de João é um evangelho diferente. Evangelhos sinóticos, os 3 primeiros, e o evangelho de João é um evangelho que ele não conta tantas particularidades do dia a dia de Jesus, só, inclusive, nem tem parábolas, se eu não me engano, no livro de João. Só
Só que ele traz a mensagem de Cristo de uma maneira diferente, falando para os gregos daquela época: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versículo 1. Mas se eu fosse dizer para os irmãos como é que eu dividiria o livro de João, eu poderia dizer o seguinte: o livro de João, ele tem a sua apresentação, capítulo 1, onde que João fala lá. Depois nós teríamos a segunda divisão, que seria do do capítulo 2 ao capítulo 10, onde que nós teríamos inúmeros sinais miraculosos que Jesus fez, e todos os milagres e sinais que Jesus fazia naquela época eram controvertidos, porque os judeus, o povo de Deus, não acreditava que Jesus era o Messias como a gente acredita. Tudo que Jesus fazia, eles começavam a se perguntar: meu Deus, como é que um galileu, como é que um nascido em Belém, como é que um filho de um carpinteiro está fazendo todas essas coisas? E não só isso, tinha gente que vinha ainda para dizer que ele era quem? O Filho de Deus. E o livro de João, do capítulo 2 ao 10, ele traz inúmeras imagens e situações em que Jesus viveu e que teve essas controvérsias, até chegar ao capítulo 11 ao 12, que trouxe a maior de todas as controvérsias, ou a maior de todos os milagres que alguém poderia fazer. Diga qual foi? A ressurreição de Lázaro. Até aquele momento, somente Deus é que poderia fazer a ressurreição de alguém. No capítulo 11 ao 12, e a partir desse momento, acontece o seguinte: os judeus que não acreditavam que Jesus era o Messias chegou e disse: rapaz, esse cara aí tem condições não, nós vamos ter que agora persegui-lo e matá-lo. Quando a gente pega João capítulo 13 ao capítulo 17, nós já temos aí Jesus se despedindo dos seus apóstolos, entrando na última semana, onde que ele faz lá a grande ceia, e também nós temos a entrada triunfal de Jesus. E nos capítulos 18 ao 20 nós temos a sua morte e ressurreição, e o capítulo 21 ele traz o âmbito final. Só que o versículo que nós separamos é um versículo que está no capítulo 3, onde que Jesus ele tem tantas, inúmeras histórias contadas. O capítulo 3 de João é uma história contada por João do encontro de Jesus com um dos mestres da lei, chamado quem? Nicodemos. Nicodemos, ele vendo todos os sinais e milagres que Jesus estava fazendo, ele sendo judeu, e não acreditando ainda Jesus ser o Filho de Deus, ele tem um encontro às escondidas com Jesus à noite. E ele vai falar com Jesus, acreditando que Jesus era um mestre como ele. Porque naquele momento ali ele pergunta: sim, sei que és da parte de Deus. E Jesus ali, naquele momento, ele começa a conversar com Nicodemos, não trazendo a lei como ele fazia, mas trazendo uma mensagem específica, dizendo o seguinte: Israel precisa mais do que um novo mestre, ele precisa de um novo coração e de uma nova vida. Ninguém pode experimentar o reino de Deus se não nascer de novo. Naquele momento ali, aquele mestre da lei, que já tinha o conhecimento de toda a lei, ele tem um ensino novo ali, que ele chega e diz: como é que eu vou poder entrar dentro da barriga da minha mãe de novo? E Jesus chega e diz bem assim: se você não compreende essas coisas, como é que você vai compreender das coisas que eu vou falar dos céus? E nesse momento, depois que Jesus ainda traz a imagem da serpente levantada, que ele fazendo referência a ele mesmo, porque quem conhece a história de Israel sabe que em um momento a história de Israel, muitos foram curados quando a serpente foi levantada. E naquele momento ali, por isso que é interessante, meus irmãos, a gente não pode parar, a gente tem que ler as escrituras, a gente tem que conhecer.
E depois daquele momento ali, Jesus começa dizendo e falando com ele o seguinte: da mesma forma como Moisés levantou o 14, a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E aí, chegamos ao versículo 16, que diz o seguinte: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo, meus irmãos, nós podemos dividir ele em 5 grandes pedaços, antes de tentar responder as 4 perguntas que eu falei. Esses 5 grandes pedaços que nós temos aí é o seguinte: primeiro, porque Deus amou. O que é que isso diz, Carlos, para nós? O que é que essa mensagem que Jesus trouxe para aquele mestre que não acreditava que ele era o Filho de Deus? Porque o João escreve a sua carta para dizer uma coisa revolucionária para aquela época, para dizer que aquele Jesus que foi crucificado, aquele Zé Ninguém para aqueles daquela época, porque Jesus era para aqueles que acreditavam o Messias, mas para aqueles que eram os religiosos, não era ninguém. Jesus, João, ele escreve essa carta exatamente para dizer o seguinte: esse era aquele que estava desde o início, e este é o Filho de Deus. Isso nunca tinha sido creditado a ninguém. É muito forte, meus irmãos. É um Deus que se faz carne. E por que isso? Porque Deus amou. Primeira divisão. Essa é a fonte da nossa salvação. Lembram que eu disse para vocês que se eu fosse falar com alguém eu ia falar sobre a salvação? Da onde vem a nossa salvação? A nossa salvação vem de Deus. A salvação não começa por iniciativa da gente, mas por iniciativa de Deus, porque o motor é Deus. Jesus é o Verbo divino. E é um amor, meus irmãos, que não é um amor como a gente imagina. Sabe como é que acontece no mundo? Tem um caba que bate na mulher, ó, faz tudo com ela e olha para ela e diz bem assim: eu amo você. Que amor é esse? Que amor é de boca para fora só? Tem outro que chega e diz: não, eu amo meu filho. Não faz nada pelo filho. Não, eu amo meu irmão. Quando alguém está falando mal do irmão, estou falando irmão de sangue, aí vai lá e lasca com o irmão também, porque não quer sair de bonito no meio daquela conversa. E aí eu fico perguntando: que tipo de amor é esse? O amor de Deus aqui, porque Deus amou, é um amor que não só é de boca para fora, mas é um amor que faz com que nós vivamos em ação. Amor, meus irmãos, eu vou dizer para vocês, não é um sentimento. Amor é uma atitude. Amor é um verbo. Não adianta você dizer que nós amamos o outro se você não tem a disposição de fazer algo por alguém. E o amor que Deus nos ensina é um amor que faz com que nós nos sacrifiquemos muitas vezes para que haja o bem do outro. A salvação, a fonte da nossa salvação começa em Deus. Não é uma troca, é um amor que busca o bem do outro sem esperar nada. É um amor baseado única e exclusivamente na fidelidade, na bondade de Deus. Pastor Betinho começou lendo um versículo que me tocou muito, meu irmão. Ano passado eu estudava sobre o Reshed, que é exatamente o amor leal de Deus. A palavra de Deus nos ensina que o amor de Deus nos constrange. É exatamente essa palavra do capítulo 117. Será que nós temos compreendido o amor, o calibre, a grandeza do amor de Deus para com as nossas vidas? Se a gente não tem compreendido isso, meus irmãos, eu te peço nessa noite, faça essa oração a Deus. Pai, abre os meus olhos para que eu possa ver o teu amor grandioso, porque a partir do teu amor é que a minha vida é transformada.
Muitas vezes as pessoas querem mudança de vida por conta da lei, mas a lei não consegue mudar ninguém. Mas o amor de Deus e a sua salvação é que pode mudar as nossas vidas. A sua graça, a sua bondade. A primeira coisa que eu vejo nesse texto é exatamente isso, porque Deus amou a fonte da nossa salvação. A segunda coisa, o mundo de tal maneira. Qual é o alcance da nossa salvação? Em Deus nós temos a fonte e agora nós temos o alcance. A palavra mundo aí, quando Jesus vai falar com Nicodemos, é algo que o assombra. Mas como assim, Carlos? Para o judeu, a salvação só era para o povo judaico. Nós somos gentios. E Jesus naquele dia ele chega e diz bem assim: olha, Nicodemos, na sua visão, onde que as coisas só são para você, eu digo que Deus amou o mundo de tal maneira, e aqui ele está falando de todos nós, ele está falando daqueles que ele não gostava, ele estava falando dos romanos, ele estava falando daqueles que açoitavam o povo de Israel, ele estava falando de todos. O alcance da salvação de Deus é para aquela alma mais perdida que você pode procurar no seu coração agora aí. É para aquele que pode estar num presídio, é para aquele que fez uma coisa que a gente nem consegue descrever. Os irmãos sabem que eu sou advogado, mas eu, por exemplo, eu nunca advogaria para um estuprador. É uma reserva minha. Mas a graça de Deus é sobre a vida dele. Tanto é que ele responderá na justiça no dia que ele cair, mas Deus, na sua infinita graça e bondade, se houver arrependimento genuíno no seu coração e ele aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador, essa vida é transformada. Meus irmãos, essa mensagem é fantástica. Os presídios hoje em dia estão cheios de pessoas que recebem o Evangelho e recebem o Evangelho de forma genuína, porque muitas vezes não veem esperança mais em suas próprias vidas. E nós que estamos aqui fora, será que nós temos compreendido a grandeza e temos nos disposto a nossa vida a viver esse amor de Deus? Primeira coisa que eu vejo nesse texto é a fonte da salvação, porque Deus amou. A segunda, o alcance da salvação. O mundo de tal maneira é para todos. O amor de Deus não tem fronteiras. O alvo do seu amor é o mundo inteiro. A terceira coisa que eu vejo nesse texto é o custo da salvação. Ele teve um preço. E esse preço foi pago. E não foi qualquer preço. Imaginem você pegar o seu próprio filho para morrer no lugar de alguém que não presta. Eu entendi essa parte, o que Deus fez uma vez quando eu estudei no PG lá em casa com meus irmãos, a história de Abraão sacrificar Isaac. O que foi que aconteceu? Deus olha para ele e diz bem assim: olha, o filho da promessa que eu prometi a você, eu preciso que você o sacrifique. E ele não questiona isso. Isso é um dos espelhos, uma das imagens que a Bíblia traz para que nós compreendamos esse amor de Deus. E quando o menino já entendia, provavelmente tinha os seus 16 anos de idade, ele olha para o pai: pai, tá aqui, ó, a montanha, mas cadê o sacrifício? E ele olha com fé e diz assim: filho, Deus proverá. Naquele momento ele amarra o filho dele, coloca em cima do altar, e quando ele posiciona o instrumento para matar o seu filho, existe um chamado de um anjo. Abraão! Abraão, sabe o que é que acontece? Ele para aquela morte. Só que, meus irmãos, no nosso caso, Deus, ele não poupou o próprio filho dele para que a gente pudesse ter vida. Ele poupou o filho da promessa
mas não poupou o seu próprio filho para que a gente pudesse ter esperança e pudesse ter vida. Custou muito caro. Filho de Deus, um com ele. Imagina o amor de Deus para com nossas vidas. O amor de Deus não foi por um mero sentimento, foi essa ação. O Calvário é a prova do preço. Não negligencie a cruz de Cristo, meu irmão. A cruz de Jesus é algo importantíssimo para a nossa história, para nós sabermos que custou um preço muito grande para que nós estivéssemos aqui. A quarta coisa, falamos sobre a fonte, sobre o alcance, sobre o custo da salvação. A quarta coisa é para que todo aquele que nele crê. Aqui entra a necessidade que nós temos de viver em estágio de falar para os outros. Nós não devemos ser salvos e ficar caladinho. Porque as pessoas precisam ouvir dessa salvação, e não só ouvir dessa salvação, elas precisam aceitar, para que todo aquele que nele crê, Jesus, ele tem que ser algo vivo em nossas vidas, e a mensagem que deve ouvir nas nossas vidas é exatamente essa: o que ele fez em mim. Se Jesus não tem sido alguém que é uma palavra específica na sua vida, ou só uma palavra que eu uso no final da oração, e não tem sido aquele que tem mudado a sua história, a sua vida, é momento da gente repensar. Porque tudo é sobre ele e para ele. Ele formou todas as coisas. A salvação de Deus vem em Cristo Jesus, o Senhor. Será que temos conhecido a Jesus? Será que temos anunciado a Jesus? Aqui eu digo o seguinte, meus irmãos: a condição para a salvação é que as pessoas creiam em Jesus. E como é que crerão se não ouviram acerca dele? Nós não fomos chamados para falar da igreja. Venha, meu irmão, para a igreja que a sua vida vai mudar. Não! Nós fomos chamados para falar do que Cristo fez em nós e convidando as pessoas a terem essa mudança de vida, porque as pessoas só serão salvas se acreditarem em Jesus. Essa é a condição necessária para que as pessoas sejam salvas. A salvação, embora seja para todo mundo, é particular. É necessário crer. É necessário entregar, é necessário olhar para Jesus e não somente ser algo desapercebido. A fé não é o preço que pagamos pela salvação, mas sim é o motor que nos dirige a essa salvação. E por fim, o último ponto: não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje cantamos aqui acerca de Jesus entrar na minha casa, na minha vida e transformar. Quando nós estudamos essa palavra no original, vida eterna, nós sabemos que a nossa vida eterna começa hoje, agora. A vida eterna, meu irmão, não é a ausência de problemas. A vida eterna não é a ausência de preocupações. A vida eterna é um estágio que Jesus traz para a nossa vida hoje e que será eternamente futura. Quando nós estudamos o texto bíblico, nós vemos isso. Vamos lá para João capítulo 17. Ele chega a dizer o seguinte lá, é 17 ou é 19? E a vida eterna é essa. Jesus, quando ele usa esse versículo, ele está definindo o que é a vida eterna. Que conheçam a ti e conheçam aquele a quem tu enviaste. Você, meu irmão, pode prometer a vida eterna para alguém hoje, que é conhecer a Deus e conhecer a Cristo Jesus. E diante dessas 5 coisas, eu caminho para o final tentando responder as 4 perguntas que eu fiz no início. Quem é Jesus? Jesus, ele é a resposta de Deus
para as nossas dificuldades, problemas, pecados. Ele é a resposta de Deus para a nossa existência caída. É interessante que, quando a gente estuda o livro de João, no capítulo 1, João ele atribui 7 nomes para Jesus. Sabe quais são os nomes? Olha lá, para vocês verem como ele conhecia Jesus. João, ele chega a dizer bem assim, ó: Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Mestre, Filho do Homem, que era um dos nomes messiânicos no Antigo Testamento, Messias, Rei de Israel e Jesus de Nazaré. Será que ele conhecia Jesus? Deus não é um Deus distante. Deus é aquele que ama e envia o seu Filho para conosco. Jesus é a prova viva do amor de Deus para cada um de nós. E nós precisamos conhecer e viver esse amor e transparecer esse amor para aqueles que estão se perdendo. Aí fora, meu irmão, tem muita gente que precisa de Cristo. Esse amor é algo ativo. Deus dá o seu Filho. Segunda pergunta: se nós sabemos que Jesus é a resposta de Deus e o seu Filho, por que nós precisamos dele? Carlos, por que nós precisamos falar de Cristo para os outros? Qual é o problema? Hoje em dia cada um tem o seu caminho. Deixa o menino lá fazer o que ele quiser. Deixa ele viver a vida dele do jeito que ele quiser. Hoje tem isso muito, né, da relativo, né? Ninguém liga mais para o que é certo. O que é certo é o que está bom para você. Mas em Deus não existe isso não. Deus, Ele quer o melhor para cada um de nós. E quando Ele fez a cada um de nós, e houve a queda, somente Jesus é que poderia corrigir esse problema. Com isso, meus irmãos, eu digo para vocês que nós precisamos dele. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Se você, nas suas orações, estiver vendo mérito nos seus caminhos, dizendo: meu Pai, eu sou assim, assim, assado, e você não estiver chegando a Deus por meio da obra de Jesus, provavelmente você vai encontrar um céu de bronze. Porque nós, pelo fato do pecado nos separar, só podemos chegar a Deus por meio de Cristo. Quem é Jesus? Ele é a resposta do amor de Deus para com as nossas vidas. Porque nós precisamos dele? Porque ninguém pode chegar ao Pai se não for por meio de Cristo. Terceira pergunta: e o que ele fez por nós? O seu sacrifício. O preço que ele pagou fez com que todos os nossos pecados fossem perdoados diante de Deus. E digo mais, meus irmãos, os pecados que nós cometemos ontem, os pecados que nós cometemos hoje, e os pecados, e eu falo isso sem medo, que serão cometidos mais na frente. Aí você chega e diz: Carlos, você agora entrou num caminho perigoso. Então quer dizer que eu posso pecar de qualquer jeito? Porque Jesus Cristo, Ele me perdoou? Meu irmão, se você chegar a dizer isso, você ainda não entendeu o que é o amor de Deus para com as nossas vidas. Esses dias eu escutava, que eu tenho o costume de escutar a Bíblia, ou quando eu estou correndo, ou quando eu estou dirigindo, o livro de Romanos. E Paulo, ele tem uma das advertências que ele diz bem assim: já que nós somos salvos pela graça, será que então quer dizer que a gente não é mais pela lei? Então quer dizer que a gente pode fazer qualquer coisa. E aí ele chega e diz bem assim: como é que você vai viver uma vida de pecado se você um dia morreu para isso? Nós pecamos por conta da nossa natureza, que um dia será renovada quando Jesus Cristo voltar e nos restaurar por completo. Mas glórias a Deus que hoje, meus irmãos, nós podemos viver essa realidade ainda. Quer que eu dê uma dica? Acorde de manhã cedo, leia a palavra de Deus, ore, para você ver como é que o seu dia vai ser diferente.
Sabe por quê? Porque naquele momento ali que você fez aquilo, chega o Espírito Santo de Deus assim na sua vida e diz: eita, que eu vou caminhar com esse rapaz e com essa moça hoje. Não tem espaço para o pecado, não. Muitas vezes, a diferença de um dia pode ser a maneira como você começa ele. Você tem começado os dias da sua vida aos pés de Jesus? Terceira pergunta: o que ele fez por nós? Jesus morreu por nossos pecados e não só isso, ressuscitou nos dando a esperança. E quarta e última pergunta diante desse versículo, nós estudamos ele nas suas 5 divisões, porque Deus amou o mundo, a fonte da salvação, de tal maneira o alcance da salvação, que deu o seu Filho unigênito, custou a vida de Jesus, para que todo aquele que nele crê, essa é a condição da salvação. Não tem como eu ser salvo se eu não acreditar em Cristo. Não pereçam, mas tenham a vida eterna. E ele promete para cada um de nós essa vida nova, essa vida eterna. E aqui eu tento responder essas 4 perguntas. Quem é Jesus? Jesus é exatamente a resposta de Deus para a vida de cada um de nós e a solução para os problemas desse mundo. Por que precisamos dele? Porque nós temos um problema que nós vivemos afastados de Deus pelo pecado. O que ele fez por nós? Ele pagou a nossa dívida. Mas aí eu termino com a última pergunta. E agora, Carlos? O que é que nós temos que fazer diante de todas essas coisas? Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10 diz o seguinte: se com a tua boca confessares e com o teu coração creres, você será salvo. Isso aqui, meus irmãos, para mim é uma oração. Todos os dias devemos acordar e olhar para Jesus e dizer: tu és o meu Senhor, confessando com a boca, e acreditar no coração: eu sou miserável, eu sou pecador, mas há esperança na minha vida. E eu tenho que acreditar, como o texto diz: serei salvo. Vivemos num tempo difícil, cheio de mentiras, cheio de ansiedade, cheio de incertezas, cheio de problemas. Mas nós temos que responder essa vida por meio de Jesus Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 ainda diz: arrependam-se e creiam em Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu vim nessa noite, meus irmãos, com esse versículo, dizer que hoje é o dia da salvação. Você pode ter paz com Deus agora mesmo, meu irmão. Abra o seu coração para Jesus. Ele bate a porta. Ele bate a porta do seu coração. Ele não promete que a sua vida vai ser um mar de flores. Ele não prometeu isso para ninguém. Mas ele garante para você vida eterna e esperança. Deus te ama. Jesus salva. E hoje é o grande dia. Que Deus nos abençoe. Obrigado. Amém, irmãos? Boa essa palavra, foi, irmãos. A paz é bom demais aprender com os irmãos, né? Cada mensagem que Deus traz é um ensinamento, um aprendizado para nós, né, irmão? Como é bom aprender com os outros. Deus usa esses vasos na terra. Não há exclusividade, né, irmãos? Deus vai usando cada um na medida que Ele quer. O seminarista Carlos falando, em uma síntese, num resumo, Jesus é suficiente para nós, irmãos. Tudo que Ele falou foi dentro da cristologia. Falando de Cristo, pessoa de Cristo. É a suficiência de Cristo para nós, irmão. Veja que o Senhor, Ele vai falando, né? Conduzindo a sua palavra ao nosso coração, trazendo certezas que nós devemos acreditar. Porque tudo que procede de Deus é verdade. Amém, irmãos? No homem a gente desconfia.
homem e mulher, tá dentro do desenho, englobado. Mas quando Jesus fala pela sua palavra, devemos crer. Amém, irmãos? Para a felicidade nossa, irmãos. E aqueles que ainda não entregaram, entregue sua vida a Jesus. Jesus é suficiente para preencher todas as lacunas que há no seu coração, no nosso coração. Muito obrigado, seminarista Carlos. Deus te abençoe pelo seu tempo que você deu nessa noite para nos ensinar mais sobre a palavra do Senhor. Amém? Ele também falou, irmão, sobre leitura da Escritura. Já terminei o ano passado, já iniciei. Eu só vou acrescentar, irmão, mais um capítulo, eu boto, né, para mim, 4 capítulos, do Novo e do Velho. Se num dia eu não conseguir ler ela, né, aí no outro eu leio 8 capítulos de cada. Mas como o seminarista falou, é importante que você leia, tira um tempo, 3 capítulos, não é, do Novo, do Antigo Testamento, não sei. Eu sempre gosto de ler os dois. Eu leio sempre os dois. Irmãos, é interessante que como a mente da gente vai... Poxa, eu já passei por aqui, mas eu estava esquecido desse ponto. Coisas novas, agora a minha mente clareou mais. Então, lê a palavra, as escrituras todas, irmão. É bênção do céu. Que bom, irmão, tá, não é, irmão, motivando os irmãos, encorajando os irmãos, exortando, para que leia a Bíblia, irmãos. Todos os dias, às vezes aí perde tempo por tantas coisas. Senta lá, 3 capítulos, vai lá ler. Quando você pensa, no final de ano aí, tá aí, quente, cheio da graça de Deus, por estar lendo as Escrituras. Amém? Ninguém vai meditar, irmãos, em toda a Escritura assim, não, porque é complicado. Mas uma coisa eu sei, que Deus traz luz à nossa mente sobre aquele texto, uma facilidade maior, um domínio maior sobre onde está aquele livro. Então, tudo isso, irmãos, é bênção para nós, é enriquecimento espiritual para a nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos os irmãos. Que o Senhor continue abençoando o ministério do nosso irmão, não é? E Deus abençoe seu lar, sua casa, seu trabalho. Que o Senhor venha derramar graça sobre graça na vida dele, na vida da sua família e na vida de todos nós. Pai, muito obrigado por essa noite, pela tua rica palavra nessa noite. Jesus, como é bom ouvir a tua voz, Senhor. Como é bom saber que o Senhor usa os teus servos aqui na terra para nos ensinar, meu Deus, a tua palavra. Bendito seja o Senhor para todo sempre. Pai, abençoa a nossa vida nessa noite, nos leve em paz para os nossos lares, guardando de todo mal, acampando os teus anjos ao nosso redor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor a cada dia, Deus, trabalhe na nossa mente, trazendo, meu Deus, a convicção de que o Senhor, meu Deus, Ele é fiel na nossa vida. E Ele tem cuidado de nós a cada passo que nós damos. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado. Que o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça salvadora do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo, seja com esta igreja e com todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra. E a igreja diz...